Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo online do estudo sistematizado da doutrina espírita do Centro Espírita Antônio Martins. Para a gente iniciar esse estudo, primeiramente, vamos fazer uma prece, né? Então vamos pedir a todos para que fechemos os nossos olhos, elevando o nosso pensamento, buscando as luzes do Mestre Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, Senhor, para falar um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa, que possamos, durante esse período que estivermos todos juntos, que possa tudo ocorrer em harmonia, em paz, no Seu amor, Senhor. E é em Teu nome, no nome dos nossos irmãos espirituais, coordenadores e dirigentes desses trabalhos, que nós pedimos a Tua permissão para dar por início a mais essa noite de estudo. Que assim seja. Oi, pessoal, boa noite a todos. Hoje nós vamos tratar do tema livre-arbítrio e fatalidade. É um tema assim muito legal para a gente trabalhar, né? É um tema que chama muita atenção porque normalmente nós temos, como se diria, temos uma tendência a achar que mesmo entendendo um pouco sobre o livre-arbítrio, a gente tem uma tendência a acreditar que algumas ações, alguma das coisas que nos acontecem estão ligadas a um destino, a uma fatalidade. E a gente vai conversar muito sobre isso. Para ter início, eu queria falar uma coisa, né? Queria falar do livro branco, né? Versus, né, o capítulo em branco. John Locke, que foi um filósofo inglês muito importante, ele falou que a criança é um livro, certo? É um livro em branco, né? Então ele vem falar que a criança era um livro em branco. A doutrina espírita, e isso é muito importante, a gente ficar atento a esse exemplo que eu coloquei, porque isso explica muito do que a gente chama de fatalidade, do que a gente acredita ser um destino, né? Tá muito ligado a isso. Então, John Locke, ele vem falar, né, que a criança é esse livro em branco, ou seja, a criança é como se fosse, né, um livro em que você, como pai, né, como educador, vai fazer com que essa criança possa ter um direcionamento. Muito legal isso. A doutrina espírita vem nos falar da reencarnação, né? Ou seja, nós encarnamos, não conseguimos atingir a perfeição, né, necessária, então desencarnamos, daí a gente vai ter uma nova oportunidade de vida, né? Então reencarnamos de novo, temos uma nova existência e assim sucessivamente. Então a gente fala, né, que nós não somos um livro em branco, mas sim, a cada nova existência, nós somos um capítulo em branco. E isso, né, é muito legal, por quê? Porque quando a gente fala que a criança, ao nascer, é um capítulo em branco, isso quer dizer que ela vai ali naquele novo capítulo, ou seja, naquela nova existência, ela vai começar uma nova história, né? Mas essa história, ela está ligada com os capítulos anteriores. Então, o capítulo anterior, ele vai influenciar nessa história daquela criança que está ali começando aquele novo capítulo. Então, é muito importante a gente fazer, né, fazer essa comparação. Lógico que é uma comparação um pouco grosseira, mas dá para a gente ter uma noção, né, ter uma ideia de que ao reencarnar, a gente começa uma nova história, mas essa nova história está ligada aos capítulos anteriores, ou seja, os capítulos anteriores influenciam nessa minha história.
mesmo que a gente pode até ter uma história, né, num capítulo totalmente diferente, mas ele não pode contradizer, ou seja, a nossa história tem que ter uma continuidade. Então, continuando aqui, Rodolfo Caligares fala, né, o que é o livre-arbítrio? É a faculdade que tem o indivíduo de determinar sua própria conduta. Então, o livre-arbítrio é essa oportunidade que nós temos, todos nós temos livre-arbítrio. E todos nós temos essa faculdade de determinar as nossas escolhas. Então, ou seja, nós a cada instante, a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, que a cada instante nós estamos passando por essas provas, por essas expiações, por essas escolhas, né? Então, a cada instante nós estamos fazendo escolhas. Então, ou seja, essa escolha ela está ligada, né, com essa faculdade que é inerente ao homem. Mudando aqui o slide, esse slide aqui, eu encontrei na internet, ele como se diz, falam, né, que ele é do Chico Xavier, mas como eu não consegui achar uma referência, eu achei melhor ocultar o nome, né, porque o importante é o sentido da palavra, e ele é muito importante isso para a gente entender essa questão do livre-arbítrio. E ele fala ali: somos livres para decidir sobre nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. Ou seja, né, olha que frase, né, importante, que nós somos livres para decidir sobre todos os nossos atos. Nós temos o livre-arbítrio de fazer essas decisões. Muito embora, a partir do momento em que eu tomo uma decisão, nós somos escravos de suas consequências, né? Então, a palavra escravidão, né, que vem em antagonismo à palavra liberdade, à palavra livre-arbítrio, vem falar o seguinte: olha, você tem o direito de fazer a escolha que quiser, mas vai ter consequência cada escolha que você tiver. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então já falava o apóstolo Paulo, ou seja, eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque certas ações vão acarretar consequências danosas, consequências que vão nos aprisionar. Então, ou seja, como a Cris, né, Cristina falou semana passada, eu posso plantar feijão, posso plantar arroz, posso plantar uma laranja, posso plantar o que eu quiser. Agora, a partir do momento em que eu escolho o que eu planto, eu só posso colher aquilo que eu plantei. Então, se eu plantar um feijão, eu tenho que colher feijão. Se eu plantar arroz, eu vou colher arroz. Então, se eu planto o bem, eu colho o bem. Da mesma forma, se eu plantar o mal, eu vou colher o mal, né? Então é muito importante essa frase aqui. Ela vem dizer muito sobre o nosso estudo dessa noite. Essa outra também, ela é de suma importância, né? Para que a gente possa trazer para nós esse conhecimento sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. O que ele está querendo dizer aí? Está querendo dizer, né, que quanto mais conhecimento, maiores são a nossa condição de escolher. Então, tem um joguinho igual aquele Tetris, né, aquele joguinho que vem as pecinhas caindo e tal. Então, fazendo uma analogia ao jogo. Então, você lá tem 3 pecinhas que você pode escolher.
Então você escolhe 3 pecinhas e daí quando entra as 3 pecinhas novas, entra uma peça que não consegue encaixar ali. Daí você fala assim, puxa, se eu soubesse que a próxima peça era assim, eu faria diferente, né? Ou seja, se eu tivesse um conhecimento maior são as possibilidades de eu escolher. Mas isso vem com a evolução do espírito. Então, né, a gente vai evoluindo em inteligência e na parte moral, né, em amor. Então, quanto mais nós vamos evoluindo, mais vai aumentando a nossa capacidade de melhor escolher. Eu às vezes falo, né, que ter um livre-arbítrio mais avançado não é ter várias escolhas, mas é sempre saber escolher melhor, né? Por quê? Porque o espírito que é mais evoluído tem certos aspectos que ele já nem vai olhar, então ele vai direcionar naqueles aspectos que ele sabe que será mais importante para a sua evolução, né, espiritual. Então, ou seja, o nosso livre-arbítrio vai estar sempre ligado a essa condição evolutiva do ser. Quanto mais evoluídos, melhor, né? Ou seja, nós temos mais experiência, e a partir do momento que nós temos mais experiência, nós temos uma oportunidade maior de fazer escolhas. Então, tem um outro exemplo que eu também gosto sempre de dar, é assim, se a pessoa, ela numa encarnação anterior, ela foi um ladrão, então ela roubava mesmo, né? Aquilo era um hábito para ele. Então, ao reencarnar, ele vai ter, né? Ele vai ter uma nova oportunidade, é um novo capítulo na vida dele. Agora, a tendência ao roubo ele vai trazer. Por quê? Porque faz parte da história dele. Está lá no seu psiquismo, está lá condicionado no seu passado. E isso vai vir como tendência. Então, se nessa encarnação, né, ele, e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, se nessa encarnação ele reencarna num meio em que o roubo é uma prática normal, o assalto, o assassínio, né, o uso de drogas, se ele nasce nesse meio, a tendência natural dele é continuar a ser, né, um ladrão. Agora, se ele nasce nesse meio, mas ele tem pais que vão buscar educá-lo, ele vai para uma escola em que os professores, né, não que o professor seja obrigado, né, o professor, ele está lá para instruir, não para educar. Quem educa são os pais. Mas pega professores que tem aquela didática, aquele amor, que vai tentando direcionar a criança, né? Os pais levam a criança para a evangelização, levam a criança para o estudo da doutrina espírita, leva a criança lá para fazer a catequese na igreja. Então, ou seja, ele vai tendo várias oportunidades, ou seja, ele vai adquirindo conhecimento e esse conhecimento aumenta o peso da balança. Então, ou seja, vamos pegar a balança aqui. Na encarnação anterior, deixa eu entrar aqui dentro do quadrinho, então que eu tenho uma balança, né? Então, o equilíbrio. Então, uma encarnação anterior, ele roubava. Então, né? Aqui o roubo é mais pesado, está mais ligado lá no seu psiquismo. Ele reencarna numa situação em que ele não aprende nada. Então, quando ele vê uma borracha de um amiguinho, ele vai roubar. Ele vai levar essa borracha lá para casa dele, os pais não vão ligar, falam, nossa, que borracha bonita. Então, está reafirmando o roubo. Agora, se essa criança, né, tem uma educação, então, ou seja, vai pesando um lado da balança, vai pesando. Isso traz um equilíbrio.
Quando ele está em equilíbrio, ele é mais senhor de si. Então, ou seja, dentro da evolução, então, ou seja, dentro das provas, dentro das expiações, a gente vai adquirindo, né, conhecimento. A gente vai sabendo o que é certo, a gente vai sabendo o que é errado. Mas a gente sempre é senhor de si, de escolher uma ou outra, né, uma ou outra oportunidade de se fazer. Vamos aqui continuando. Então a gente precisa entender que a grande perfeição, o grande equilíbrio do livre-arbítrio é quando aquilo que eu quero é igual àquilo que eu posso, que é igual àquilo que eu devo. Então se eu quero, se eu posso e se eu devo, né, aí a coisa está numa perfeição, né, dentro de um equilíbrio do livre-arbítrio. Porque nem tudo o que eu quero, eu posso. Então, se eu quero uma coisa, mas eu não posso, eu tenho que usar meu livre-arbítrio para saber que não devo fazer aquilo. Nem tudo que eu posso, eu devo. Então, a mesma coisa, eu tenho que usar o meu livre-arbítrio para saber se eu não devo, então mesmo eu podendo, eu não vou fazer. Então, agora, o grande equilíbrio é quando aquilo que eu quero é igual àquilo que eu posso, que é igual àquilo que eu devo. Só um minutinho, por favor, aqui. Pessoal, dá licença, desculpa. Ou seja, nós temos a liberdade para raciocinar, a liberdade para agir e a liberdade para escolher que rumo queremos dar na nossa vida, né? Então lá entrando já na questão da fatalidade, a questão 851 fala o seguinte: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Quer dizer que todos os acontecimentos são pré-determinados e, neste caso, o que vem a ser o livre-arbítrio? Então, olha que pergunta, né? Olha a resposta dos espíritos. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para viver. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo aí das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então aí é muito importante a gente prestar atenção, né, nessa questão 851. É importante a gente entender, né, alguns aspectos dessa questão. Então ele pergunta primeiramente se haverá uma fatalidade nos acontecimentos da vida. Se todos os acontecimentos são pré-determinados, né? Se eles seriam, como é que vem o livre-arbítrio? Daí ele fala assim, olha, existe, né? Então vamos colocar isso, existe uma fatalidade entre aspas. Então, ou seja, essa fatalidade estaria, né, pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova de viver. Então isso ia gerar para ele uma espécie de destino. Só que daí o que ele... Então quando a gente lê só essa parte, a gente acha, mas o espírito fez as escolhas, ali há uma fatalidade, né? Então, o que é importante a gente perceber aí? Ele está falando, né? Como ele fala, falo das provas físicas. Pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito sempre vai conservar o livre-arbítrio. Ou seja, o que é essas provas físicas que ele vem falar? O espírito vem cego,
Então, ou seja, é uma fatalidade, ele não vai enxergar, né? Então, ou seja, ele, a cegueira vai trazer para ele, né, uma certo tipo de provas, de expiações que tem, né, que é fatal. Ou seja, eu ao reencarno enxergando, certo? Agora, eu posso fazer uma coisa, uma bobagem aí e, né, e ficar cego. Eu vou mexer com uma serra elétrica e corto um braço, corto uma mão. Então, ou seja, eu não nasci com aquela predisposição de perder o braço. Mas, né, como se diz, por uma imprudência minha, eu perdi lá um braço, uma mão, ou seja, houve da minha parte uma imprudência, né? É importante a gente entender certas questões ligadas, né, ao que a gente chama no meio espírita de atavismo, né? Ou seja, certas situações o espírito ele é levado ou seja, é aquela questão de deixa a vida me levar, vida leva eu, ou seja, os capítulos anteriores do meu livro criaram para mim certos aspectos que hoje, ações que eu tomo, estão ligados a essas tendências minhas do passado. Então, ou seja, uma tendência, né, à imprudência. Então, ou seja, eu sofro uma consequência pela minha imprudência. Agora, não necessariamente eu precisaria passar por aquela prova. Agora, uma outra coisa é aquele espírito que, ao reencarnar, ele reencarna para ser cego, reencarna sem um braço, reencarna sem uma perna, reencarna com uma deficiência. Então, perceba-se que quando está ligado com as provas, né, físicas, há uma certa fatalidade, mas essa fatalidade é uma escolha que aquele espírito fez, que está ligado com o seu inconsciente, né? Então, assim, não é que necessariamente, né, porque o Livro dos Espíritos tem em algumas citações, né, algumas respostas dos espíritos, os espíritos falam assim, os espíritos escolhem as provas, as expiações. Mas esse aí a gente está falando de espírito superior, espírito de terceira ordem, né? Essas escolhas, elas se dão pelo nosso próprio psiquismo. Então, voltando lá fala assim, poxa, meu espírito ele era ladrão, teve uma vida, né, de bandidagem na outra encarnação, e nessa encarnação ele vai nascer numa família que só tem gente de má índole. Isso se chama sintonia, afinidade, né? Então o espírito estava lá no mundo espiritual, estava ligado a esses espíritos já lá no mundo espiritual. Daí quando a mãe fica grávida, aquele espírito que está lá vai reencarnar naquela família. Sintonia e afinidade. Nós não fugimos a isso, né? Nós não fugimos, né, à lei de ação e reação. As nossas escolhas vão trazer consequências, vão trazer colheitas. E ele vem falar também nessa questão que, olha, agora, quando a gente fala de escolhas morais, o espírito sempre vai ter o livre-arbítrio. Ele sempre vai ter, né, a oportunidade de fazer diferente. Daí pega um espírito que era bandido e nasce numa família de má índole. Poxa, mas esse espírito parece que ele está fadado, né, a continuar cometendo erros. Sim, será mesmo? Mas será que, né, na sua existência ele não vai ter nenhum amigo
que vai falar para ele, ó, isso é errado? Será que ele não vai conhecer ninguém que vai, né, mostrar para ele o caminho? Então, ou seja, parece, né, que aquele espírito ele é levado, mas, ou seja, como a gente falou, sintonia e afinidade. Sempre alguma coisa, né? Às vezes o espírito, nós mesmos, né, que não estamos em tamanho erro, nós mesmos vivemos num círculo vicioso de erros e pequenos acertos, né? Encarnamos e desencarnamos cometendo os mesmos erros. Esses espíritos também. Mas em cada encarnação, algum fato aparece que faz com que a gente repense. A gente vai dar um exemplo de um matador de aluguel, né, que era da polícia. Não vamos citar o nome dele, que seria até caridoso citar o nome desse espírito. Mas ele foi um matador, né, de aluguel, matava, para ele não tinha. Mas na cadeia foram e mataram o filho dele. E numa entrevista, quando perguntaram para ele, poxa, mataram seu filho, daí ele falou assim, poxa, hoje eu percebo o quanto mal eu fiz para tantas famílias. Hoje eu sei o que um pai, né, daquele que eu tirei a vida, sente. Então isso pode ser a oportunidade dele fazer diferente. Então às vezes, outro dia assisti uma palestra, era uma palestra de meia hora, e o meu amigo ele falou, né, nessa meia hora, 29 minutos de coisas que eu sabia. Mas ele falou uma frase que me deixou pensando, né, refletindo sobre aquela frase. Então, ou seja, uma frase, né, em um estudo de meia hora, fez com que eu fizesse uma grande reflexão de horas, reflexão que dá pra gente fazer com aquela frase palestras. Então, ou seja, a gente sempre tem uma oportunidade, sempre que estamos, né, na encarnação, essas oportunidades elas vêm para que a gente possa evoluir. Continuando aqui. Na questão 852, há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? A resposta: são talvez provas que lhe cabe sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda que lançais a conta do destino, o que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. Então, ou seja, às vezes a pessoa fala assim, mas a pessoa parece que é levada a uma fatalidade, independente do jeito que ela procede, parece que tem um destino, um infortúnio nela. Então os espíritos falam assim, será mesmo? Será que não é a pessoa que faz as escolhas erradas sempre? Então, se a gente pegar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, as aflições atuais e as aflições anteriores, leiam lá o capítulo. E a gente vai perceber que a grande maioria, 99% dos nossos erros, a gente comete nessa encarnação mesmo. É lógico, é evidente, como a gente sempre falou lá no começo. Por isso que eu falei lá do exemplo do livro e do capítulo em branco. A gente começa um capítulo em branco, mas a nossa história vai influenciando a gente nessa nova encarnação. Mas a gente vai fazendo escolhas erradas, a gente vai deixando a vida nos levar, a vida leva eu. Agora, se a gente começar a fazer uma autoanálise, por isso que a doutrina espírita fala dessa importância da autoanálise. Se a gente começa
a fazer uma autoanálise das nossas ações, dos nossos pensamentos, de como nós estamos agindo, como a gente pode fazer diferente, a gente vai perceber que nós podemos fazer diferente. Que a gente, muitas dos nossos sofrimentos hoje, não é infortúnio, né, de uma fatalidade, mas sim a consequência de escolhas que a gente cometeu, né, há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. E hoje a gente vai sofrendo essa consequência. Então, não há nisso uma fatalidade. São as escolhas que a gente sempre faz errado. A gente não para analisar, a gente não para pensar, a gente vai, né, continuando com os nossos mesmos erros. Vamos a outra questão. Essa questão aqui é muito legal. Deu uma falhada aqui. A questão 853 pergunta lá: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar da morte. Não há nisso uma fatalidade? A resposta primeira é: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Ou é, né? Chegando esse momento, o momento está em vermelho, eu vou explicar por quê. De uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. E a 853A, assim qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? A resposta: não. Não percebes e tens disso milhares de exemplos? Quando, porém, soa a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão que de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, porque por ter sido revelado, quando escolheu tal ou qual existência. Então, vamos lá, né? Vamos discutir isso. Eu até coloquei essa questão porque não existe coincidência, mas coincidentemente, meu sobrinho tem uns amigos que eles fazem evangelho no lar e eles estavam, né, com essa dúvida aí dessa questão 853. Eu falei, eu vou colocar lá na palestra e tal. Então, ou seja, algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar da morte. Não há nisso uma fatalidade? Então, ou seja, só existe uma fatalidade na vida, ou seja, quando a gente reencarna, ou seja, quando a gente dá o nosso primeiro respiro, a gente vai dar um último. Isso é a grande, né, essa é a única certeza que nós temos na vida. Estar vivo é a cada dia estar mais próximo da morte, ou seja, do desencarne, certo? E o mais legal aí é a gente prestar atenção nessa questão, que muitas das vezes, né, quando ele fala assim, chegando esse momento, de uma forma ou de outra, ele não poder furtar-se, ou seja, aquele espírito, quando chega aquele momento que ele tem que desencarnar, ele vai desencarnar. Só que a palavra momento, eu fui buscar no dicionário, então a palavra momento, quando ela está ligada a um tempo curto, ela pode ser definida como segundo, ela pode estar definida como minuto, ou ela pode estar definida como hora, né? Mas a palavra momento, quando ela está ligada a um tempo, né? Ele vai, quando tem essa definição de tempo, ele pode estar ligado a épocas, a eras, a fases, a períodos, a estágios. Então o momento não é assim, o Sérgio tem que morrer, o Sérgio vai morrer do coração, né? Então não quer dizer que eu tenho que morrer com 60 anos. Vai depender de como eu... Então, ou seja,
Vamos lembrar da reencarnação de Segismundo, quando o instrutor vai fala assim para Segismundo na reencarnação dele. Venha lá pelos 60 anos, ou seja, né? Tenha uma vida boa, e venha, né? Reencarne, volte para desencarne, volte para cá lá pelos 60 anos. Só que Segismundo, né? Tinha algumas coisas dentro, né, do seu psiquismo de culpa, né, das ações que ele tinha cometido no passado, com aqueles pais que ele ia reencarnar. Então, no momento em que o espírito dele é ligado à mãe, Segismundo, né, naquele instante, que era o instante em que era para ele estar com tranquilidade, com paz, para começar aquele processo de perturbação, ele tem um remorso e ele começa aquele processo pensando nas atitudes que ele tinha cometido no passado. Então o instrutor chama André e fala assim, olha lá, o psiquismo de Segismundo, ele está gerando nele, né, uma doença cardíaca. Então, ou seja, ele já gerou nele uma doença que provavelmente ele já não ia chegar lá aos 60 anos. Mas para chegar a esses 60 anos, ele teria que levar uma vida, né, coerente, correta. Então tem uma pesquisa, por exemplo, que a corrida é o único exercício que comprovadamente os cientistas chegaram que a pessoa ela tem 2 anos de vidas a mais. Então, lógico, fizeram isso é em média, né? Fizeram uma grande pesquisa e perceberam que os corredores, eles tinham uma pré-vida, né? Uma pré-vida de 2 anos a mais. Então, ou seja, esse momento... Então, olha, o Sérgio vai morrer lá pelos 60 anos. Então, de fatal mesmo, é só, né, a morte. Ou seja, ninguém vai viver 150 anos. Mas a gente vê espírito aí viver 100 anos, 102 anos, 103 anos, 104 anos. Mas, uma hora o fluido vital acaba, né? O fluido vital acabou, o espírito vai desencarnar. Mas, então quando a palavra momento, ela vem dar uma explicação, né, bem legal sobre isso. Porque a palavra momento, ela vem mostrar que não é assim uma coisa, o Sérgio tem que morrer hoje, então ele vai morrer hoje. Então não tem uma data X para morrer. Tem uma data, né, mesmo porque, às vezes, o Sérgio vai morrer ali atropelado. Mas para ele morrer atropelado, num dia tal lá, a pessoa que ia beber e ia atropelar, ela usou o livre-arbítrio e falou, não, eu bebi hoje, eu vou de táxi embora, vou de Uber embora. Então não é naquele dia. Daí num outro dia lá, né, ou na outra semana, num mês, ou daqui a um ano, ele vai, né, ser atropelado lá e vai desencarnar, ou vai desencarnar de uma morte parecida, né? Então, ou seja, não é que a pessoa ela é fadada a desencarnar daquele jeito. Na questão A, quando ele fala assim, então, parece que assim que o perigo nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos. Então, não morreremos, né? Então, ou seja, quantas e quantas pessoas o avião, né, vai cair. Daí a pessoa, naquele dia, ela perdeu a hora de pegar o voo. Então, ou o avião cai e a pessoa não desencarna, né? Tem 100 passageiros, morreu 97 pessoas e 3 ficaram vivos. Ou seja, não chegou a hora dela ainda. E às vezes a pessoa, ela sobrevive àquela situação e depois desencarna um mês depois, ou 2 meses, ou seja, de repente o momento era aquele, ele não desencarnou naquela oportunidade, mas desencarnou depois. Mas de repente aquela oportunidade, e é isso também
a questão o Livro dos Espíritos trata, de repente aquela oportunidade era a oportunidade que o espírito ele precisava para repensar certas ações, para fazer ações diferentes ainda em vida, para desencarnar e numa próxima encarnação ele ter uma nova oportunidade, começar um novo capítulo do seu livro de forma diferente. Já na questão 859, que ele fala dos acidentes também, ele fala assim, mas não desses acidentes. Como todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem que ocorrer? Então a resposta. São de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podeis prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeira só existe quando o momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Então, ou seja, o que ele está querendo falar? Então, com todos esses acidentes que nos sobrevêm no curso da vida. Então, certas situações que nos acontecem. O que é isso? Daí ele fala, são pequenos, são coisas insignificantes às vezes para o espírito. Então, às vezes, outro dia, eu saí do meu comércio, estava indo na feira buscar umas frutas para o comércio. Tinha uma fila de carro, eu estava até que distante do carro da frente, mas me chamou a atenção um rapaz mexendo no portão. Então eu olhei, desatenção, eu olhei para o portão, o rapaz mexendo no portão, os carros da frente pararam, e eu fui e bati no carro da frente. Um acidente da vida. Isso não estava previsto, não tinha que acontecer, Então são coisas que é insignificante para a vida. E mesmo que muitas das vezes o tipo, a maneira com que nós desencarnamos não está ligado com nossas provas, com nossas expiações. Então muitas das vezes eu estou num avião, eu só preciso desencarnar. Então para mim como espírito, aquela é a oportunidade do desencarne. Mas eu não precisava passar por aquela situação. Então, eu, como espírito, não vou passar por um sofrimento ali. Vai haver o desencarne lá no mundo espiritual. Vou passar por uma pequena perturbação e pronto. Então, é muito difícil a gente querer fazer colocações, fazer previsões, criar situações, isso está ligado àquilo, Não existe isso. Daí como ele termina ali falando, que a única fatalidade realmente é o de nascer, ou de aparecer, ou desaparecer nessa vida. O Hamed, no livro Dores da Alma, ele fala que é inevitável para todos nós, o fato que vivemos invariavelmente escolhendo. A condição primordial do livre-arbítrio é a escolha. E para que possamos viver, torna-se indispensável escolher sempre. Nossa existência se faz através de um processo de escolhas sucessivas. Eis aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações do mundo. Então, ou seja, nós estamos incessantemente, invariavelmente, fazendo escolhas a cada momento. Então, esse amadurecimento do ser humano, ele se dá quando a gente vence o mundo, ou seja, quando as nossas escolhas começam a ser escolhas morais, quando as nossas escolhas são escolhas
espirituais. Quando a gente, antes de fazer uma escolha, a gente olha e lembra que nós somos espíritos. E que essa matéria que veste, né, que nos serve para essa evolução, ela é só, né, uma oportunidade que o meu espírito está tendo de progredir. Então, quando eu começo a fazer as escolhas, as minhas escolhas, olhando para o meu lado espiritual, olhando pelo meu lado moral, né, é quando encontro em mim esse amadurecimento. E isso é um dos fatores mais importantes que está lá no Livro dos Espíritos, né, da educação. Então, se nós somos um capítulo em branco, se a gente está começando uma nova história, dentro daquela história que a gente já trazia do passado, para que eu tenha uma balança, para que eu tenha a oportunidade de fazer a escolha certa, a educação é esse meio que vai fazer com que eu possa ter a capacidade de fazer melhores escolhas. Então, por isso que Kardec, né, fala: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, e este é o segundo, né, o Espírito da Verdade, Paris, 1860. Então, ou seja, cabe à educação combater essas más tendências, baseando-se na natureza moral do homem. Pelo conhecimento e pela prática das leis morais, o espírito consegue modificar as suas tendências, tal qual é a possibilidade de modificar a inteligência através da instrução. Então, a educação é a oportunidade que o espírito tem dele evoluir. Então, por isso que lá no Livro dos Espíritos está falando da missão educadora dos pais. Porque o espírito ele só reencarna, ele só está aqui para ter a oportunidade de evoluir. E para que essa oportunidade seja dada, ele precisa, né, de mudança de hábito. Por isso Kardec fala, né, que educação é a mudança dos hábitos adquiridos. Hábitos que o espírito está trazendo de encarnações passadas. É para quebrar um atavismo do passado, para quebrar as tendências do passado. Isso é fácil? Não é. É impossível? Também não. Então a gente vai pegar o exemplo, né? Não sei se pelo nome de repente vocês não vão conhecer, mas o nome dele é Roberto Carlos. Esqueci o outro nome. Mas ele é mais conhecido naquele filme como o Contador de História. Roberto Carlos tinha outros 9 irmãos, ou seja, eles eram em 10 filhos. Chegou um período da vida dele, quando ele tinha 6 anos, que os pais não tinham condições, né, de criar os filhos. Então os pais deu um filho para cada família e, né, tinha uma propaganda na televisão que é a Fundação Bem-Estar, que logo depois virou a FEBEM, era um local onde ela trazia essa educação para essas crianças. A mãe, né, iludida de uma certa forma pela propaganda, levou o filho e entregou o filho lá nessa Fundação Bem-Estar, porque acreditava, né, que lá ele teria essa educação. Na verdade, lá ele aprendeu muito, né, infelizmente, com a malandragem, com a bandidagem, aprendeu, né, a usar drogas. Ele fugiu 132 vezes da Fundação Bem-Estar. Então, ou seja, ele era um espírito, é lógico, que tinha uma experiência passada, foi colocada numa situação, né, em que provavelmente ele ia continuar, né, num caminho de bandidagem, de erros. Mas chegou, né, quando ele tinha 13 anos, uma educadora francesa que fazia um trabalho de mestrado, de doutorado lá com a fundação. Ela se encantou com ele.
Ou seja, ela percebeu nele alguma coisa. E ele tinha alguma coisa de diferente. E ela percebeu. Houve ali uma sintonia, uma afinidade. Mesmo ele, né, ele rejeitando ela no começo, ela lutou, ela batalhou por ele. E ela conseguiu, né, adotá-lo depois de um ano, dentro de um processo. Ele foi morar na casa dela. Ele era analfabeto. Ela ajudou ele a se alfabetizar. E daí o que aconteceu? Aconteceu que ela voltou para a França, ele se educou lá na França. Com 21 anos ela morreu, ele volta para o Brasil, entra na faculdade, numa faculdade federal, faz pedagogia, né? Se torna um educador. Ele vai na FEBEM e a cada ano, não sei mais ou menos como é a história, mas ele adota 13 crianças, ou seja, são 13 crianças que terão uma nova oportunidade através da educação, através do amor, através de um novo caminho. Então ele tinha todas as chances de continuar no caminho do erro, né? Ele nasceu numa condição complicada, estava num meio complicado, mas quando ele teve a oportunidade, ele foi atrás. Então, mérito dele, mérito, né, da educadora que acreditou nele também. Então, ou seja, a educação, ela consegue transformar o homem. A educação faz com que nós possamos, né, ter uma oportunidade diferente. Estamos chegando aqui no final, né? E o final é a questão 872, quando ele fala do resumo teórico, móvel das ações humanas. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito por praticar o bem. Então, nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos. Então, nesse resumo teórico, né, Kardec vem falar que não existe fatalidade, não existe destino, que nós somos senhores de si, que muitas que nós chamamos de fatalidade são consequência das nossas ações, das nossas atitudes. Nós sempre temos a oportunidade de fazer diferente. Muitas das vezes nós estamos muito ainda arregados, muito ainda ligados aos nossos erros do passado. Então é penoso a gente vencer, mas não é impossível. Na questão 911 do Livro dos Espíritos, quando pergunta se há paixões irresistíveis, porque Kardec questiona os espíritos porque ele fala, poxa, deve ter paixões que são irresistíveis. E os espíritos falam que não existem paixões irresistíveis. E falam mais. É seu espírito que se compraz com a situação, ou seja, é seu espírito que está feliz com aquela situação. E se você está feliz, ou seja, com seus hábitos anteriores, com seus hábitos que você traz a encarnações e reencarnações passadas, com as suas tendências, se você está feliz com essa situação, você não quer mudar. Mas é você que não quer mudar. Então o livre-arbítrio é isso. É essa oportunidade que nós temos para fazer diferente, para mudar. E então é importante sempre a gente fazer uma autoanálise, da gente parar e analisar as nossas ações, analisar os nossos pensamentos, analisar os atos do nosso dia a dia. Santo Agostinho fala lá, né? Todos os dias antes de dormir, eu analisava como foi meu dia, se eu fiz todo o bem que eu podia, quanto de mal que eu fiz, se eu tratei o outro da melhor maneira possível. Então é importante a gente ter esse autoconhecimento. É importante a gente parar e pensar. Não deixar a vida nos levar, mas nós pegarmos, né, pegarmos a direção do nosso barco. Nós sermos senhores das nossas ações. Livre-arbítrio é isso.
é termos consciência das nossas ações, dos nossos atos, das nossas escolhas. Porque quando eu faço as minhas escolhas, olhando para mim como espírito, eu sei que essas escolhas, com certeza, serão positivas. É com muita alegria, né, que chegamos ao final de mais esse estudo. Agradecendo ao Centro Antônio Martins, né, a diretoria, que nos abre essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecer a todos vocês que estiveram conosco durante essa hora. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que a Tua luz, que a Tua paz, que o Teu amor se faça presente hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Boa noite.